Carol Anchieta. Olá, tudo bem? Tudo bem. Gustavo Reis hoje vai fazer uma análise com a gente aqui no estúdio, porque ele vai falar de um mal que eu luto muito. Eu também. Eu muito me corrijo, muito me policio, porque, não sei, dizem que é coisa de geminiano, né? Ah, é? Que faz muita coisa ao mesmo tempo, se comunica muito, quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas acaba deixando umas coisas de lado. Quando eu vejo, já fiz. Começou uma coisa, largou outra, enfim. Aí, começou 10 e não terminou nenhum. Exatamente. O que acontece? Procrastinação. Gustavo Reis, vamos fazer uma sessão de terapia aqui contigo hoje, é isso? Uma análise? Tu vê, né? Eu tirei esse coelhinho da cartola agora para conversar com vocês, tá? Que é um tema que é recorrente no trabalho de educação. E não só isso, se expande para muito além, diria, essas questões relacionadas especificamente. Opa, entrou aqui no retorno agora, entrou a Carol falando no meu ouvido aqui na direita também. Tá tudo Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Gustavo. Agora acho que consegui, então, finalmente voltar ao normal. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tô ouvindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Gustavo fez esses dias no Instagram uma coisa que eu nunca tinha visto. Ele foi pioneiro. Ele mostrou passo a passo do conserto do computador dele. Então ele mostrava assim, ó, estão tirando a tela do meu computador, o meu mouse, o meu HD. Na verdade, eu acho que ele estava compartilhando, ele estava sofrendo tanto que ele precisava mostrar para alguém. Tá tudo bem, computador, tá resolvido. Tu vê, né, Miguel? Eu acho que ninguém vê essas coisas que eu posto, por isso que eu posto. Sempre tem os ananá que vem aqui, olha. Isso é um negócio completamente absurdo, cara. Mas a verdade é que, enfim, né, é que não é qualquer computador, né? Eu abri um iMac e as pessoas têm essa mística em torno do iMac. Mandar um abraço pro pessoal da Apple, né? Parafuso aparente, a gente aí. Né? E as pessoas acabam, então, muitas vezes, né, tipo, passando trabalho, achando que isso é uma questão super misteriosa, que envolve, enfim, técnicas muito sofisticadas e tudo mais. E, basicamente, a gente abre um iMac botando uma ventosa no meio da tela dele, puxando o vidro. Porque ele é acoplado magneticamente, aliás, como muitas coisas que a Apple faz, né? Ele é acoplado magneticamente ao case, né? E, enfim, mas é claro que eu aprendi tudo isso no YouTube. Vamos lá, procrastinação. Bora. Acontece isso contigo, Gustavo? Tu deixa tarefas pela metade e acaba esperando e vai deixando. Eu me policio muito, porque além de eu ter esse problema às vezes, eu sou muito ansiosa, né? Jornalista também tem disso de fazer muita informação ao mesmo tempo, de ter muito pouco tempo, às vezes, para escrever. Então, tem que pesquisar uma coisa, pesquisar outra, deixar um link aberto. Então, os meus aliados são os post-its e os alertas dos celulares. Eu sou aquele me ajudam muito nesse processo. Que clica o tab, eu abro 10 tabs diferentes, 10 assuntos. Eu tento não clica fazer em RBS, por exemplo. Abre todas as tabs de tudo que tu quer assistir. Não, isso me atrapalha. Eu tento reduzir essas janelas, porque senão... Como é que é contigo, Gustavo? É assim também? Vocês sabem que isso, na verdade, é um pouco diferente da procrastinação essencial. Uma palavra até difícil de falar, né? As pessoas normalmente não têm muita familiaridade. Para vocês que estão nos assistindo e que estão descobrindo essa palavra hoje como uma palavra nova, procrastinação é a arte de deixar para amanhã aquilo que você deveria estar fazendo hoje. Exatamente. Ou a arte de fazer coisas menos importantes do que aquilo que você realmente deveria estar fazendo. E todos nós já passamos por isso. Aliás, eu diria que as trajetórias escolares de praticamente todos nós são permeadas por inúmeras situações de procrastinação. É aquela história do estudo de última hora, de deixar para fazer o trabalho na véspera, quando a gente tem 2 semanas de prazo. E depois ficar se penitenciando e dando chibatada nas próprias costas porque não vai dar tempo de entregar, ou porque vai ter que fazer um trabalho na meia boca, vai ter que copiar e colar um monte de coisa. Recurso que, aliás, no meu tempo não existia, infelizmente, mas vai ter que copiar e colar um monte de coisas de fontes obscuras da internet, tentando fazer com que aquele remix de informações faça algum sentido. Isso que vocês dois estão fazendo, que algo que eu faço também, a julgar pelo número absurdo de abas que estão abertas no meu computador nesse exato instante, normalmente a gente endereça usando outros mecanismos, como, por exemplo, alguns recursos de controle do tempo. Eu sei que não é o tema, só deixa eu reconectar na tomada aqui, senão daqui a pouco desliga o meu note. Eu sei que não é o nosso propósito, a gente, né? Eu optei por conversar com você sobre procrastinação, mas existe um recurso que as pessoas usam muito para isso, que se chama técnica Pomodoro. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Nessa técnica. Não.
Não, tá certo. Técnica Pomodoro é uma técnica super conhecida, tem vários aplicativos disponíveis para PC, para Mac, para Android, para iOS, para praticamente tudo que é plataforma, em que a gente divide o nosso dia em pequenos pedaços de 25 minutos. Normalmente o sistema vem pré-configurado assim, para que a pessoa se foque durante 25 minutos em uma única tarefa. E aí, ela realiza essa tarefa ao longo de 25 minutos e o alarme dispara avisando que ela tem 5 minutos de intervalo. A cada 4 blocos completos de 25 minutos, a pessoa tem direito a descansar por um bloco inteiro de 25 minutos também. E assim ela vai, então, dividindo o seu dia em pequenos momentos de foco total em uma única tarefa. E o importante é isso, é a pessoa ter o compromisso de dedicar esses recortes de 25 minutos do seu dia a um único tema. E como vocês sabem, como eu sei, quando a gente abre esse monte de abas aqui, não é raro a gente se descobrir simplesmente clicando em cada uma delas, né? Vai até o fim, olha para a última aba e volta, né? E olha para a primeira e vai de novo e olha para a última. Mas, Gustavo, e a gente não começa a fazer aquilo que a gente realmente tem que fazer. Pois é, mas é justamente isso que me leva à procrastinação. Era isso que eu estava querendo dizer, entendeu? É esse ser multitarefas que me leva à procrastinação. Então, os alertas me ajudam a voltar porque é o mais urgente, assim, entendeu? É um caminho que eu faço, assim, que eu acredito que a minha procrastinação eventual vem de muitas coisas para fazer, assim, entende? Eu acho que é mais por isso, assim. Não sei se combina com o que você estava pensando em falar. Claro que sim. No inglês, inclusive, Carol, a gente tem uma expressão para isso que se chama time waster. Né? O desperdiçador de tempo, digamos assim. E vamos combinar, desde que surgiu a internet, nós temos o maior dos time wasters à nossa disposição. E desde que as redes sociais proliferaram, piorou. As pessoas estão sempre dizendo, meu Deus, eu quero morar na internet, porque a internet é muito mais divertida, né, do que aquilo que a gente realmente tem que fazer. E se a gente volta para aqueles quadrantes clássicos da administração de empresa, que eu sei que vocês já devem ter visto em algum momento no passado, os quadrantes em que a gente tem, tipo, num eixo urgência e no outro eixo importância. Sim. Sabe? Aí a gente tem, por exemplo, em cima o que é urgente, embaixo o que não é urgente, na horizontal, à direita o que é importante e à esquerda o que não é importante. A gente acaba se dando conta de que hoje em dia a gente passa muito tempo no quadrante das coisas que são urgentes, mas não são importantes. Que é a notificação que pipoca na tela do nosso computador, é a mensagem do WhatsApp que chegou e que a gente acaba respondendo na hora e acaba com isso, então, interrompendo períodos ou momentos do dia em que a gente podia se dedicar a uma tarefa específica dentro do quadrante das coisas que são importantes e, de preferência, eu diria mais, nas coisas que não são urgentes, né? Porque viver num mundo de urgência causa ansiedade e causa, enfim, uma série de outros problemas que, quando se acoplam na procrastinação, enfim, são a antessala da depressão, como a gente sabe bem, né? Enfim, trabalhar com adolescentes, com jovens que estão em busca de uma vaga na universidade expõe a gente, é claro, quase que diariamente a situações desse tipo. Mas tudo a ver, Carol, nenhum reparo na tua fala. As coisas elas andam... Sabe que hoje a gente tem uma roda de chimas que pensa um pouco sobre as questões das prioridades, assim, né? De como encarar os objetivos na vida, porque isso muda muito, né? Os meus pais, por exemplo, foi uma geração que focou muito na carreira, né? O meu pai tem 62 anos, ainda dá aula de ginástica, é muito focado na carreira, que inclusive é um dos motivos de discussão em casa, ele com a esposa, porque para ele diminuir o ritmo, mas não, ele é muito focado. Ela também acaba sendo, ele é psicóloga, então é uma geração que focou muito no trabalho, sendo que os meus avós já era coisa da família. Né, de criar os filhos, de ter filhos, de casar. E agora a nossa geração é o que, afinal? Né? Acredito que seja de dar uma chutada no balde nessas questões e ficar mais pensando no que gosta, mesmo vivendo com menos grana. Então, eu acho que, como a gente tem muitas opções, né, como o Gustavo falou, muitos caminhos de distração, talvez, será que a procrastinação também não acaba, talvez, auxiliando em algum momento que tu te permita sonhar mais com outras coisas que no passado não se tinha tanto tempo, daqui a pouco pensar, isso é pra quem é sonhador, isso é pra quem não quer nada da vida, enfim. Abriu novos horizontes? Talvez.
Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo isso me faz pensar, Carol, Miguel, que nós podemos estar confundindo procrastinação com o celebrado ócio criativo. Tem um escritor, palestrante famoso que se chama Domenico De Masi, que fala muito sobre esse tema, né? O tema do ócio criativo, de como é importante a gente ficar sem fazer nada, porque durante aquele período em que a gente não faz nada, normalmente a nossa criatividade acaba sendo estimulada e a gente consegue, enfim, lampejos e ideias brilhantes que a gente pode colocar em prática no momento em que a gente não está ocioso. A procrastinação, porém, é um evento muito específico. É ter coisas importantes para fazer, ter consciência de que essas coisas são prioritárias e simplesmente não fazê-las. É simples assim, né? O que é diferente, essencialmente, até, eu diria, dessa ideia de simplesmente nós não fazermos nada, tendo consciência de que esse processo de reflexão que acontece nos momentos de ócio pode ser positivo para nós, né? Mas se ele está te prejudicando, aí já vira um problema, né? Com certeza. Sem dúvida, né? Ela passa a fazer parte da nossa vida, ser verdadeiramente negativa no momento em que a gente se dá conta de que a nossa lista de coisas importantes para fazer cresce sem parar. Né? O que não nos daria o luxo, digamos assim, de nos permitirmos muitos momentos de ócio. Tá? Esse assunto, esse tema da procrastinação, até acabei de criar um link aqui específico para vocês, tá? Só que eu estou sem as minhas canetas mágicas para escrever. Tem redes sociais aí, é o mais eficiente do Hemisfério Sul, vai encontrar. Eu criei um link do Bit.ly, tá? bit.ly/octoproc, proc de procrastinação, PROC, bit.ly/octoproc. É um link para um infográfico que foi publicado hoje mesmo no Catraca Livre, que é um site super bacana, com 15 técnicas para vencer a procrastinação. E aí é interessante que a gente esteja falando sobre isso justamente porque o segundo dos 15 itens diz respeito justamente ao gerenciamento do tempo. Pratique o gerenciamento do tempo. Crie estimativas de tempo para a conclusão das suas tarefas e compare a precisão das estimativas. Ou seja, eu acho que isso vai levar 1 hora, aí isso leva 1h30. De repente, para a próxima estimativa, eu já tenho mais recursos para, de fato, saber quanto tempo uma tarefa similar vai me levar. Tá no site e ali isso já, vai, de certa forma, ao longo do tempo, padrões para nós. É o que importante. A gente não consegue estimar, não começa a fazer porque acha que vai levar tempo demais. Não tem ideia de quando aquilo vai acontecer. Que é um dos motivos, né, que faz as pessoas adiarem tarefas sem nenhuma previsão, de maneira irreverente, por assim dizer. O Gustavo, não sei se a Carol também ia falar sobre isso, a gente recebeu a informação aqui no ponto que, com certeza, uma das coisas que mais ajudaram a procrastinar mais ainda as pessoas hoje está fazendo aniversário. São 25 anos da internet. Mas sem ela ia ser muito pior, né? Sem ela ia ser bem pior, né? Sem ela ia ser pior. Imagina, sem ela não estaria eu aqui com o meu mini. Exatamente. Conversando com você. Gustavo, acho que semana que vem a gente podia pensar um pouquinho nesses 25 anos, né? Hoje a gente não vai mais dar tempo, mas podia ser uma pauta, uma das nossas pautas para semana que vem. Eu quero saber a tua opinião. Boa pauta. Desses 25 anos de internet. Eu acho que seria muito legal, só que seria um momento altamente nostálgico para mim. Você sabe, eu entrei na universidade em 1991. Coincidentemente. No aniversário. Então. Eu vi as primeiras páginas de hipertexto, ainda lá na informática, na URGS, no alto do morro, onde os oráculos da informática se encontram. Tinha que subir 200 degraus do RU até lá todos os dias. E aí a gente teve contato com os primeiros navegadores e eu vou falar uma palavra mágica de que vocês vão lembrar. Por onde anda o Netscape? Netscape, é verdade. Bom, eu acho que a gente já tem uma boa pauta para semana que vem. Muito bom. Vou querer saber das suas lembranças. Cara, Netscape, é verdade. O Gustavo Reis, ele vai fundo. Vamos repetir. Repete pra gente o link do infográfico, por favor, Gustavo. Link do infográfico, eu encurtei para ficar mais fácil, tá? É bit.ly/octoproc, PROC, 8 letras, octoprocrastinação, que procrastinação não ia ter nada de curto. Não procrastinem, link, né? Procurem o link isso aí. E vejam. A galera tá pedindo aqui. Gustavo, muito obrigada, viu? Até semana que vem. Imagina, eu que agradeço, sempre um prazer conversar com vocês. Valeu. Saudades.